Shabbat Shalom, irmãos. Vamos fazer uma oração para nós começar nosso estudo em nome de Yeshua. Eterno nosso Deus Pai, em nome de Yeshua nós entramos em Tua presença nesta manhã. Agradecemos ao Senhor por nos permitir este momento para estudar a Tua porção mais uma vez. Pedimos ao Senhor nesta manhã, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Que o Senhor, de uma forma especial, Pai, venha falar a cada um de nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão ouvindo por um aparelho celular. Pai, nós te pedimos nesta manhã, ser conosco aqui nesta manhã, que o Senhor seja bem-vindo aqui no nosso meio para falar de uma forma tremenda aos nossos corações. Nós te agradecemos por todos os feitos e maravilhas do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, em nome de Yeshua. Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Vamos começar nosso estudo aqui. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Números 25, versículo 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, dele e de todos os seus descendentes. Será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelo israelita. Amém? Bem, irmãos, como nós vimos na porção anterior, na porção Balac, que foi muito bem falado pelo nosso pastor Israel, nós vimos a intenção de Balaão de destruir o povo de Israel. O rei Balac manda chamar Balaão para que lançasse uma maldição sobre aquele povo, porque aquele povo, além de ser numeroso, estava sendo um povo muito abençoado, e o rei Balac temia para aquele povo tomar suas posses, tomar os seus bens. E como que Balaão iria destruir um povo escolhido, um povo eleito de Deus, um povo chamado noiva do Senhor? Balaão, ele ia tentar desqualificar, contaminar o povo de uma forma com que Deus abandonasse aquele povo. E nós vamos ver nessa paraxá, irmãos, que a maldição, ela não fez o que o pecado faz. Todos nós sabemos que Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo. E por 3 vezes Deus impediu que aquela maldição ela chegasse até aquele povo, tornando aquela maldição em bênção. Mas como que nós vimos que o povo pecou? Balaão, vendo que ele não ia conseguir fazer com que aquele povo fosse amaldiçoado, porque ele já tinha tentado o Eterno, não tinha permitido. O que Balaão fala, então, com Balac? A Bíblia não mostra, irmãos, Balaão especificamente dando esse conselho para Balac. Ele fala com Balac: já que não conseguimos contaminá-los por fora, vamos contaminá-los de dentro. Aí eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Números 31, o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, olha: foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora, matem todos os meninos e matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com o homem. E lá em Apocalipse, os irmãos quiserem ver,
em Apocalipse 2, no versículo 14, a palavra do Senhor fala assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensina Balaque a armar cilada contra os israelitas. Balaão, irmãos, era um homem que Deus falava com ele. Balaão profetizava no nome do Senhor. E por que Balaão quis amaldiçoar um povo que ele sabia que era um povo de Deus? Por causa das riquezas, irmãos. Balaão se deixou contaminar por causa das riquezas. A partir de um momento que Balaão foi amaldiçoar o povo, e Balaão viu que aquele povo não poderia ser amaldiçoado, Balaão poderia ter se tocado e ter falado assim: eu mexi com esse povo, nada, vai com a mão de Deus, pega para o meu lado. Mas o que fez? O olho de Balaão cresceu para o olho, para cá. E até hoje é assim, irmãos. Os crentes têm se desviado muito fácil dos caminhos do Senhor por causa das riquezas, por causa de um momento que parece ser prazeroso, um momento que parece que vai trazer algo específico ali, mas depois a consequência do Senhor vai vir. E Balaão, então, irmãos, nós não conseguimos ver aqui na Bíblia ele dando este conselho para Balaque, mas os 2 textos nos mostram que Balaão, ele instruiu Balaque a armar cilada para que o povo de Israel ele viesse a pecar e a desviar-se dos caminhos do Senhor. E o plano de Balaão era o quê, irmãos? Que Balaque ele fizesse tipo uma festa e convidasse os homens de Israel para aquelas festas. E as mulheres idólatras, elas iriam seduzir os homens de Israel. E estudando um pouquinho a mais, irmãos, eu pude perceber que não era qualquer mulher, não. Eles escolhiam as mulheres mais bonitas, moabitas, eles iriam ter vontade de ficar com elas. E o que Balaque fez? Convidou os homens e realmente os homens pecaram. Infelizmente, os homens de Israel pecaram. E o Deus ali daquele povo de Moabe se chamava Baal-Peor, é o Deus da fertilidade. Por isso que as orgias sexuais, os pecados ali, tinha uma força tremenda, irmãos. Era este Deus, era essa entidade, este ídolo. E Israel se contaminou de uma forma tão baixa, irmãos, porque este Deus aqui, a relação ali era de todos os jeitos que os irmãos podem imaginar. Era assim, as mulheres, elas levam os homens a pecar, se deitando com elas, e nós podemos ver, irmãos, de Moab, e Peor era o nome do monte, onde ele era adorado. E a adoração ali, irmãos, era parte do corpo que nós hoje temos tampado, lá era todo mundo estampado, além das todo mundo nu, todo mundo pisando, zombando do nome do Eterno. E no capítulo 25, do verso 2, nós podemos ver que o objetivo imediato seria levar Israel a adorar os deuses de Moabe, porque seria um sinal culturalmente típico de respeito ao que está acontecendo lá. É um festival para Baal. Portanto, irmãos, aqui nós temos 2 violações dos mandamentos de Deus em jogo. Israel, ele cobiça outro Deus, que é Baal-Peor, e Israel, o povo de Israel ali estava cometendo fornicação, adultério, né? E isso tudo nós podemos ser agrupados na categoria de idolatria, porque muitos acham, irmãos, que idolatria é somente dobrar o joelho diante do ídolo, dobrar o joelho diante de uma imagem, mas não é. Comer comida consagrada também é um tipo de idolatria, porque o Senhor já deixou claro em Levítico 11, não faça, não coma. Se nós comer, nós podemos estar aqui pregando a palavra, guardando o sábado,
guardando as festas do Eterno. Se comermos uma comida que o Senhor falou para não comer, nós vamos estar desrespeitando uma ordem do Senhor. E comer comidas consagradas, como eu falei, sacrificadas. Aí nós podemos ver lá em Salmo 141, no verso 4, o salmista Davi falou assim: não permita que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe de seus banquetes. E em 1 Coríntios 10, verso 20 e 21, o apóstolo fala: não, já é uma chamada de atenção, porque se os irmãos forem lá, já tem não. Quero dizer que os pagãos sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E o que os israelitas estavam fazendo? Israel, enquanto estava obedecendo, guardando a lei do Senhor, vivendo uma vida em santidade com o Senhor, você pode ver que um homem de Deus foi amaldiçoar um povo, e aquela maldição, ela foi se tornando em bênção. A partir do momento que o povo de Israel se desvia, a partir do momento que o povo de Israel não está nem aí para as leis do Senhor, o Senhor se ira, a ira do Senhor vem contra aquele povo, e, infelizmente, muitos homens ali, não foram todos, mas os que se corromperam, os que deixaram se corromper, o Senhor veio com a sua mão e consumiu a muitos ali. E no verso 6, do capítulo 25, esse israelita, os irmãos podem me acompanhar aí, no capítulo 25, do verso 6. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Aí, irmãos, nós podemos ver o quão baixo esse homem chegou. Além dele sair do acampamento de Israel, ter ido se contaminar com o povo de Moabe, ele ainda pega uma daquelas mulheres e, para insultar Moisés, para insultar o povo de Israel, a Bíblia fala que ele trouxe aquela mulher de mãos dadas. Ele desfilou com ela no arraial, tipo, quem vai me impedir? Quem vai me fazer alguma coisa comigo? E tanto que o presbítero Brendo, muito bem explicado nas suas porções, fala que ele chega para Moisés e fala: e essa, Moisés, é-me permitida ou me é proibida? Moisés, como homem de Deus, Moisés fala: proibido. Ele vira para Moisés: como que é proibido se essa mulher não é israelita? O que Moisés ia fazer? Porque a Zípora, a mulher de Moisés, ela não era israelita, ela se torna israelita quando ela, o pai, a família ouvem que Deus havia feito por um povo, que Deus havia libertado um povo. Aí que eles se tornaram adoradores do Deus de Israel. E aí, neste momento, nós chegamos ao personagem da nossa porção da semana, Finéias, porque enquanto Moisés, os homens ali ficaram tipo assim: e agora, o que nós vamos fazer? Está zombando de todo mundo, está zombando do Deus de Israel. Finéias, que era nem totalmente judeu, porque o avô de Finéias é exatamente o pai da Zípora. Ele é o Jetro, que então Finéias era metade israelita e metade descendente de um homem que adorava um Deus estranho. Aí Finéias não está nem aí. A Bíblia fala que Finéias passa a mão na sua lança, enquanto aquele homem está dentro da tenda. Olha como aquele homem zombou do Eterno, irmãos. Ele entra para dentro da tenda com aquela mulher, para ter relações com aquela mulher, na onde Deus tinha consagrado para os israelitas orarem, para os israelitas buscarem a face do Senhor. E algo que me chama a atenção estudando a palavra do Senhor, irmãos, que Finéias poderia ter chegado e ter conversado com aquele homem. Você ficou doido de trazer essa mulher para cá, zombando do Senhor, zombando do Eterno? Finéias nem conversou. A Bíblia fala que Finéias passou a mão na sua lança, chegou lá e matou os dois, na hora. É muito forte, irmãos, essa atitude de Finéias, porque Finéias havia matado um príncipe e uma princesa.
qual seria a consequência para Finéias? Finéias nem pensou nisso. Finéias somente queria, chega de zombaria, chega de usação, vamos parar por aqui. A Bíblia fala que Finéias passou a lança, atravessou os dois. Neste momento, a ira do Senhor cessa. Mas, infelizmente, já tinha morrido 24 mil homens de Israel. E se Finéias não faz isso, quem ia fazer? Onde iríamos estar hoje? Porque se Finéias não faz esse ato de violência, que para muitos foi uma violência, porque matava 2 pessoas, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos, porque o povo de Israel, o Senhor, enquanto aquela zombaria estivesse ali, o Senhor ia matar todo mundo. Porque Finéias, quando faz isso, irmãos, ele somente estava tendo o quê? O Senhor falou que Finéias estava tendo zelo. Finéias estava sendo zeloso com o Senhor. E o homem que Finéias mata, ele chama Zinri, e a mulher se chama Cosbi. E o Senhor fala com Moisés que depois deste ato de Finéias não iria ter o nome, irmãos, só da porção da semana chamar Finéias é algo muito forte, porque poderia ter tido o nome de qualquer outra coisa, de qualquer algo que Moisés tivesse falado ali, mas foi Finéias, por quê? Pelo zelo, pelo cuidado, pela atitude de Finéias de ter matado aqueles 2 e ter cessado com a praga ali em Israel. E a Bíblia fala, irmãos, que o Eterno se agradou do fato de Finéias ter matado 2 com uma lança. E todos nós sabemos que a idolatria ali naquela época, irmãos, ela era punida com pena de morte mesmo. Então, o povo ele sabia que alguém ia ter que tomar uma atitude. E, por incrível que pareça, foi metade judeu e metade de um homem que adorava Deus pagão. E Deus falou com Moisés, Finéias, ele matou o hebreu, ele matou aquela mulher, e o Eterno elogiou o ato de Pinhas, de Finéias, e disse que hoje eu estabelecerei com ele a minha shalom, a minha aliança de shalom, a minha aliança de paz, e que os descendentes de Pinhas exerceriam a função de Kohanim, de sacerdote, para sempre. E Finéias soube agir na hora certa, mas sem titubear, sem falar o que eu vou fazer, e agora eu faço ou não faço? A Bíblia fala que sem hesitar, sem vacilar, ele foi ali com a sua lança e não pensou 2 vezes. Ele acabou com a ira do Senhor e o Senhor falou com Moisés, hoje eu estabelecerei com ele a minha aliança de paz e ele e a sua descendência serão Kohanim, sacerdotes, irão ter o seu sacerdote para sempre. E ele havia, irmãos, Pinhas, ele fez isso, salvou os israelitas, e o Eterno se agradou ali pelo ato de Pinhas, porque, irmãos, o Eterno tem que ser exclusivo na nossa vida. O Eterno, ele quer exclusividade, não é um ato ruim do Eterno querer ser exclusivo, não, irmãos. Ele merece ser exclusivo na nossa vida. E muitos hoje, irmãos, estão se perdendo nos caminhos evangélicos, né? Porque uma hora quer servir ao Senhor, uma hora quer servir o mundo, uma hora quer estar na casa do Senhor, uma hora quer estar no mundo. E o Eterno não se agrada disso, irmão. Ou a palavra do Senhor é bem clara, é sim, sim, não, não. Ou você serve o Senhor por inteiro, ou não serve de maneira nenhuma. E deixa eu ver mais aqui. Aí, irmãos, como que eu já falei um pouco de Pinhas, agora eu quero falar um pouco de Elias, lá em 1 Reis. Aqui, irmãos, em 1 Reis 18, como muitos aqui nós somos conhecedores da palavra, vai falar do zelo de Elias também. O zelo de Finéias e o zelo de Elias. Porque aqui nós vamos ver Elias e os profetas de Baal. Outro Deus, Baal Peor. Outro Deus, Baal. Lá era Baal Peor, aqui é o Baal, mas tem um outro nome aqui, Aserá. É um outro nome. Aí os irmãos me perdoem se eu não estiver falando da maneira certa.
Mas aqui nós vamos ver, irmãos, que Elias, no Monte Carmelo, ele, juntamente com Obadias, ele dirigiu-se ali, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou a informação de Acabe e foi ao encontro de Elias. Ali eles fizeram uma disputa com Elias. Vamos ver qual Deus que vai responder primeiro. Vamos ver qual Deus vai dar o seu sinal. E a Bíblia fala que os profetas de Baal ficaram até o meio-dia ali clamando para Baal responder a eles. E a palavra fala que chegou a um ponto em que eles estavam se cortando, se mutilando para que Baal pudesse ver que eles estavam clamando. E Elias, no tom irônico, ainda fala: clame mais alto. Talvez eles estejam dormindo, mas a Bíblia nos fala que o nosso Deus, ele não dorme, né, nisso. Então, se Baal já estava dormindo, todo mundo já podia ver que alguma coisa errada tinha, que Deus que vai dormir, que os seus servos. Aí Elias fala com eles que agora é a minha vez. Aí a Bíblia fala que Elias monta o altar e por seu Deus de Israel, Deus poderoso, Elias ainda encharca a lenha todinha com água para que ele visse o poder do Deus de Israel. E a Bíblia fala que Elias clama a Deus e Deus responde com fogo. Deus responde com fogo, consumindo a lenha que estava encharcada, consumindo até o lugar que a água tinha passado. E a Bíblia fala que depois de Deus ter respondido Elias com fogo, Elias matou todos os profetas de Baal. E a Bíblia fala: e prendam os profetas de Baal e não deixem nenhum escapar. E eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho. Ali, irmãos, Elias matou 450 profetas de Baal. Finéias matou um homem e uma mulher que estavam profanando o arraial, estavam profanando o povo de Israel. E Elias matou os servos de Baal, que estava contaminando certas outras pessoas a adorarem aquele Deus. E aí nós sabemos, irmãos, que quando Elias faz isso, a ira de Jezabel, ela se acende. Ela quer matar Elias de todo jeito, ao ponto que Elias foge da presença dela. E a Bíblia fala que em 1 Reis 19, no versículo 10, a palavra do Senhor fala que respondeu Elias. Quando ele já tinha fugido da ira de Jezabel, o Senhor aparece para ele e ele fala, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha só, irmãos, Elias tinha sido o único que tinha sobrado do profeta de Deus, do profeta de Israel ali. Ele era o único que tinha sobrado. E o Baal estava com 450 homens adorando a ele. Então, quer dizer que o Senhor, ele não precisa de quantidade, né, irmão? Ele precisa de qualidade, porque se tinha 400 homens clamando a ele ali, por que Baal não respondeu? E Elias era somente um, e Elias clamou e o fogo do Senhor desceu do céu. E mais uma vez nós vemos aqui que Elias foi zeloso, Pinhas foi zeloso. E na nossa vez, irmãos, nós vamos ser zelosos ou nós vamos querer fugir, querer esconder? Ou falar: nunca vi, não conheço, eu não tenho nada com isso? E nós temos que estar prontos, irmãos, para ser zelosos como Pinhas, Finéias, como Elias, porque vai ter hora que nós vamos ter que agir e agir da maneira que agrada ao Senhor. Porque nós estamos nos caminhos do Senhor, vai ter atitude, vai ter coisas para nós fazer, e nós não vamos poder vacilar, não, vai ter coisas que nós vamos ter que fazer, e fazer de forma rígida mesmo. E aqui, irmãos, este zelo, traduzido para a nossa versão zelo, no hebraico quer dizer canar, significa ciúme. Deus é um Deus ciumento. Deus, ele quer a nossa atenção por inteiro. Deus não quer que nós hoje estejamos aqui na presença dele e amanhã dando a nuca para ele, como disse o pastor Pai. Hoje nós temos que estar aqui e amanhã nós não estando aqui, na onde nós estiver, todo mundo tem que olhar para nós e ali vai em frente, ali vai um servo do Senhor. Nós temos que ser zelosos em todas as áreas, irmãos. É ser zeloso nas nossas atitudes, é ser zeloso no nosso comportamento.
essa zeloso aonde nós passar para nós sermos conhecidos como servos do Senhor. E voltando em Números 25, aí Números 27 vai falar da herança das filhas de Zelefoedes. Aí os irmãos estudaram a porção, os irmãos vão saber que Zelefoedes era um homem que morreu, mas ele não tinha deixado herdeiros homens, ele deixou 5 filhas, 5 mulheres, e a tradição ali, as mulheres não recebiam a herança do seu pai, era somente os filhos homens que recebiam. Aí aquelas mulheres ali, vendo que muitos estavam recebendo herança, muitos estavam ali na rebelião de Corá, ali no deserto, a Bíblia fala que elas chegaram até Moisés e falavam, olha, nosso pai morreu e o nosso pai não deixou filhos, só filhas. E como que nós vamos fazer? E o nosso pai não estava na rebelião de Corá. A Bíblia fala que ela fala com Moisés, ele morreu pelo seu próprio pecado. Mais uma vez nós vemos o pecado, mais uma vez nós vemos que uma hora o pecado vai ter consequência. Pode demorar, mas o Eterno ele não esquece. As nossas atitudes, uma hora o Eterno vai cobrar. E muitas das vezes pode cobrar da forma que nós não queremos. Porque Zelofehad, ele não estava na rebelião ali de Corá. Mas as filhas dele falam, ele morreu pelo seu próprio pecado. Então, alguma coisa ele tinha feito para o Eterno que matava ele. E aqui nós vamos ver mais à frente que Josué vai ser o sucessor de Moisés. E algo forte também, irmãos. Essa porção, a semana inteira, ela foi muito forte, porque aqui nós já vamos ver que Moisés, ele não entrou na terra prometida por causa de pecado. Moisés andou nos caminhos do Senhor, Moisés obedeceu às leis do Senhor, Moisés foi um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, mas no último dia Moisés não entrou na terra prometida por causa do pecado. Mais uma vez, a consequência do pecado, ela chega. Deus fala com Moisés, sobe neste monte e veja a terra, mas você não vai entrar na terra. Olha que triste, irmãos. Você já pensou ser afrontado pelos seus irmãos como Moisés foi? Moisés foi muitas das vezes ali no deserto xingado pelo povo de Israel. O povo de Israel viu tantos milagres e muitas das vezes zombavam de Moisés. E Moisés, você tirou nós de lá para nós morrer aqui? Que Deus é este? Aí a Bíblia fala que Moisés subiu ao monte, ele viu a terra, mas ele não entrou na terra. Mas nós vemos como que Moisés também, irmãos, é um homem muito zeloso, porque Moisés ali, ele podia ter questionado, falou, Senhor, me deixa entrar na terra, é o povo que me fez pecar, foi no momento de ira, no momento de fúria ali, o Senhor me pediu para fazer uma coisa, eu fiz outra, mas Moisés, ele não se importou, Moisés só falou com o Senhor assim, levanta um outro homem para que o seu povo não fique como uma ovelha sem pastor. Olha a preocupação que Moisés teve com o povo de Israel. Deus falou com ele, você não vai entrar. Aí ele fala, só levanta um para ficar no meu lugar, então sim. Aí o Senhor fala, Josué. E aí Josué, ele começa a conduzir aquele povo ali até chegar na terra prometida. No capítulo 28, nós vamos ver as ofertas diárias, as ofertas do sábado, o que o Senhor ordenou para que o povo fizesse. Aqui nós vamos ver as ofertas da Páscoa, a oferta da semana. E no capítulo 29, irmãos, nós vamos ver o Senhor falando de uma festa muito conhecida pela comunidade, né, que é o toque do shofar, o dia do sopro, é o dia do toque da trombeta. E é conhecido também ali, e 10 dias depois dessa festa tem o Yom Kippur, o dia da expiação, e algo que me chamou a atenção, que eu quero deixar aqui para os irmãos, é na festa da expiação, era somente neste dia, irmãos, que o sumo sacerdote ele era permitido pelo Eterno para entrar no Santo do Santo. E algo que me chamou a atenção muito aqui, irmãos, é o que o Senhor pediu nas ofertas dos tabernáculos. O Senhor pediu na oferta de Páscoa e na oferta de tabernáculos o
as mesmas coisas, carneiros e cordeiro. Mas por que que o Senhor pediu a mais na festa de tabernáculo? Tudo foi a mais. Na festa de Pêssego, o Senhor pediu um holocausto de 2 novilhos. E em Sucote, o Senhor pediu 13 novilhos. E em Pêssego, o Eterno pediu um carneiro e 7 cordeiros. Em Sucote, ele pediu 2 carneiros e 14 cordeiros. Porque essa festa era... A Bíblia fala, irmãos, que essa festa é a última das festas de peregrinação em que um homem, na idade da sua responsabilidade, deve ir ao templo para celebrar. Irmãos, se nós olharmos bem, tudo que o Senhor faz é perfeito. Se você for estudar versículo por versículo, você vai ver que o Senhor ele é muito explicativo nas suas palavras, porque se essa era uma das festas mais importantes, é por isso que o Senhor sempre pede a mais. E nós sabemos que as festas do Senhor é tempo designado, né? Então você não tem desculpa. Ou você celebra, ou você celebra. E essa festa é sobre dar graças ao Senhor por sustentá-los no ano anterior, mas por baixo de tudo isso é sobre todos aqueles que deram seus corações ao Senhor e sua confiança ao Deus Todo-Poderoso. Assim, eu agradeço a atenção dos irmãos, a minha oportunidade, e que tenhamos todos um sábado cheio de paz em nome de Yeshua.